Olá, tudo bem? Olha só, hoje eu vou começar uma série aqui no canal que faz tempo que eu tava querendo fazer, mas como tem muita gente falando sobre o tema, eu tava meio receoso de fazer para não ser repetitivo. Mas eu acho que nesse caso vai ser interessante porque é uma série que você pode usar tanto no desenvolvimento dos seus sistemas, né? Usando o chat GPT, o GPT-4, né? Ou o GPT-3, como também quando você vai usar o chat GPT no seu dia a dia, certo? Então eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que são aplicadas e foram ensinadas pelo próprio pessoal da OpenAI. Eu estou fazendo um curso com eles lá de como criar prompts efetivos, digamos assim, certo? E aí eu vou dar algumas dicas, alguns vídeos serão algumas dicas sobre como fazer prompts efetivos dentro para conversar com o modelo do GPT-4, né? Então é o seguinte, vamos lá, vamos começar então. A primeira dica que eu vou falar aqui com vocês é sobre delimitadores. Bom, eu vou primeiro mostrar o exemplo, depois eu vou explicar porque os delimitadores funcionam tão bem, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui escrever um texto, eu tenho um textozinho aqui, que eu vou colocar para vocês, ó. Eu vou colocar para vocês esse texto e vou ler o texto porque acho que ele é importante, ó. Você deve expressar o que deseja que o modelo faça, certo? Fornecendo instruções que são tão claras e tão específicas quanto possível. Isso guiará o modelo em uma direção saída desejada, certo? E reduz as chances de receber mensagens irrelevantes ou respostas incorretas. Não confunda escrever um prompt claro ao escrever um prompt curto. Isso é interessante. Em muitos casos, os prompts mais longos fornecem mais clareza e contexto para o modelo, o que pode levar a resultados mais detalhados e relevantes. Bom, eu falei aqui que a gente vai falar sobre delimitadores, né? Quando a gente está mandando uma informação para o ChatGPT, a gente está mandando a informação toda em uma caixa de texto. Isso vai chegar lá no modelo como se fosse uma variável, tá? Então, esse texto aqui, eu quero fazer um resumo desse texto. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em cima. Eu quero que ele faça um resumo desse texto para mim, né? Vamos ver aqui. Eu tinha até criado já o texto do resumo. Então, faça um resumo. Faça um resumo do texto abaixo, certo? Em uma única frase, beleza? Quando você passa do texto abaixo, essa informação, quando chega lá no chat GPT, esse abaixo ele é meio assim estranho, né? Porque ele vai chegar tudo como se fosse um string só, certo? Esses espaços podem até sumir, tá? Então não é interessante você usar essa estrutura, né? Faça um resumo do texto abaixo, tá? Esse abaixo não é legal. O ideal mesmo é você criar uma delimitação para o seu texto que você quer resumir, tá? E indicar na ação aonde está o texto, né, pela delimitação. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui 3 acentos de crase, como se fosse acento agudo, certo? Eu vou colocar aqui, ó, no início, vou copiar, vou lá pro fim e vou colar 3 acentos de crase aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou alterar essa informação aqui. Faça o resumo do texto delimitado por 3 backticks, né? Backticks, certo? Que são em inglês esse 3 acentos agudos. Ou você pode colocar aqui por 3 acentos crases, né? Em uma única frase. E você coloca ponto final aqui. Agora sim. O que acontece? Você imagina que quando chega lá essa informação na variável, é como se você estivesse criando uma variável dentro da variável, certo? Quando você indica para ele que ele está sendo limitado, né? O texto está sendo delimitado por esses backticks, certo? Ele vai procurar no texto onde está o texto que está limitado por backticks, certo? Então aí o que acontece? Ele separa, né? Isso aqui, que é a ação para uma variável, e ele separa esse texto aqui para outra variável, entende? E aí ele faz o processamento. É o que o pessoal da OpenAI recomenda, certo? É o que eles falaram que isso acontece. Então vamos lá executar aqui e pedir que ele vai fazer aqui o resumo, ó. Então ele fala aí, ó. Fez o resumozinho dele, né? E agora eu vou fazer o seguinte, por que para ele esses backticks são tão importantes? Então, vamos lá, vamos escrever esse aqui, ó. Escrever aqui para ele aqui, ó. Por que delimitar a frase em triplos backticks é importante para o seu processamento? Vamos lá, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Aqui, ó, ele fala aqui, ó. Bom, ele fala aqui, ó. Delimitar o texto com triplos backticks não é importante para o processamento do texto em si, mas é uma convenção comum usada em linguagens de marcação e programação, como Markdown ou GitHub, né? Para indicar que o texto entre eles deve ser tratado como um bloco de código ou uma citação. No entanto, no caso da sua pergunta, os backticks foram usados para chamar minha atenção, ó. Foram usados para chamar minha atenção para o texto específico que deve ser resumido. Legal, né? Então, assim, você perceba que ele mesmo diz
o quanto que é importante. Sabe o que acontece? Eu sempre usava como delimitador aspas duplas ou aspas simples no texto, né? E a recomendação é que você não faça isso, por quê? Porque no próprio texto que você passar, pode ter algumas aspas dupla ou aspas simples que pode confundir, né, o próprio GPT, tá? Então a recomendação da OpenAI é que não use aspas duplas, aspas simples, para poder delimitar o texto exatamente por isso, né? Que você pode ter aspas duplas e simples dentro do texto. Só que o detalhe, você não precisa usar somente backticks, tá? Você pode usar, segundo eles lá na OpenAI, você pode usar triplo dashes, não é? 3 sinais de menos, por exemplo. Você pode usar também o sinal de maior e menor. Só que o texto estaria aqui no meio, né? O texto estaria aqui no meio, certo? Você pode usar também tags XML. Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, texto barra texto. E aí, quando você for delimitar, você diz que está entre as tags texto barra texto, entendeu? Então, o texto estaria aqui dentro, ó. O texto estaria aqui dentro, beleza? Legal, né, essa dica? Bom, agora eu vou fazer uma coisa prática mesmo. Olha o que eu vou fazer. Eu quero que ele crie para mim o texto desse vídeo. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Baseado no texto delimitado pelas tags explicação barra explicação, crie um título que chame atenção para o vídeo de YouTube. Aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui e vou colocar essas tags aqui, né? Explicação barra explicação. Eu gosto muito desse modelo de tags, né? Acho bacana. E aí, agora eu vou colocar o texto explicando o que eu quero que ele faça, né? Então vamos colocar aqui, ó. O texto que eu criei foi: estou criando uma série sobre como construir prompts efetivos para o chat GPT recomendados pela OpenAI. O primeiro vídeo da série é sobre usar delimitadores de texto nos prompts e como esses delimitadores ajudam na compreensão da tarefa pelo modelo. Vou mandar aqui, o que ele colocar agora de título é o que vai ser o título desse vídeo, beleza? Vamos lá então. O título vai ser: Domine o chat GPT, descubra o poder dos delimitadores no texto do primeiro episódio da série. Ficou um pouquinho grande, né? Aí eu vou fazer assim, ó. Pode criar um título menor. Vamos lá. Domine o chat GPT, o poder dos delimitadores. Ficou legal. Acho que eu vou usar esse, tá? Domine o chat GPT, o poder dos delimitadores. Vamos lá, vai ser esse título aqui, tá bom? Fica ligado porque eu vou fazer mais dicas aqui no canal Sandex sobre como você pode usar melhor, construir melhor prompts para o chat GPT, valeu? Um grande abraço para você e até a próxima.